espera, mas não apareceu ninguém. Depois até perguntei se alguém tinha ido a casa que não tivesse ido ao pé de mim e eles disseram não, foram para a escola e saíram de manhã, só entraram às 7 da noite. Com que cara é que se fica... Parva mesmo. Como? Não é de parva, deve ser de parva e de um bocadinho de pânico, não é? Também. Deixe-me cá, não é pânico, aqui é tudo tranquilo. 760, 300, 700. 18.000 euros. Simples, eficaz, direto e com consequências imediatas. Portanto, não acontece noutra vida, é já nesta. 760, 300, 700. Bom, vou aqui apresentar mais um convidado, que é já uma cara conhecida aqui no programa, o José Lucas, olá, que é dirigente espírita e é da Associação de Divulgadores do Espiritismo de Portugal. Exatamente. Olá, José, como está? Desde a última vez. Quero comentar aqui o caso da Gracinda? Sim, aparentemente pode parecer uma coisa estranha, mas são factos muito comuns no dia-a-dia, na vida das pessoas. E hoje em dia, portanto, provavelmente a senhora é possuidora de uma faculdade paranormal que nós denominamos mediunidade, que é uma faculdade normal que todos nós temos. Uns têm desenvolvido e outros não, não é? É aquilo que se chama um sexto sentido e é uma faculdade que, segundo os espíritos superiores dizem, é uma faculdade que está a desabrochar na Terra, está a entrar pelos lares todos, para que as pessoas adquiram a espiritualidade que ainda não têm e que, de certo modo, ficou adormecida em virtude do... Portanto, antigamente, os líderes religiosos tinham os seus conhecimentos, mas não os passavam para o povo. Então, através desta mediunidade, desta faculdade, as pessoas têm as suas experiências de intercâmbio com o mundo espiritual, ficam com a certeza intrínseca de que a vida continua, de que é possível falar em determinadas condições com aqueles que nos precederam na grande viagem, que é a partida para o lado lá da vida, e assim aos poucos também vão melhorando a sua maneira de pensar, de viver, no sentido de criar uma terra mais fraterna, que é esse o objetivo que estamos aqui. José Lucas, mas isso significa então que pessoas como a Gracinda, ela não está nada animada com a perspectiva, se calhar com mais frequência terão episódios destes na sua vida, é isso? Sim, aliás, como já referiu, já houve alguns quando era mais nova e provavelmente vai continuar a ter, porque isso é uma característica que nós temos. É como, por exemplo, fazendo uma pequena analogia, imagino que a Júlia Pinheiro agora, porque vê, dizia assim, mas eu não quero ver mais, não quero ver os telejornais, os crimes, isto, aquilo, eu não quero ver. Bem, pode desligar a televisão, mas não pode desligar a sua capacidade, quando muito pode fechar os olhos, mas tem essa faculdade. A mediunidade é um sexto sentido que todos nós temos, nas pessoas em que ela está a desabrochar, só nos resta uma coisa, é aprender a lidar com ela. Justamente, então, quer dizer, temos aqui uma mulher que tem, provavelmente Gracinda sabia que teria uma mediunidade. Absolutamente nada. Não. Mas deixe-me só recordar uma coisa. Quero. Não. Ah, não quer! Não quer! Esse é que é o problema. O que é que ela deve fazer, José Lucas? Podemos recusar isto ou não? Não. Olha, ou isto manifesta-se de uma forma que é tão exterior à nossa vontade? Fazendo uma pequenina comparação, imaginemos que alguém é cego de nascença e de repente vai na rua e adquire a visão. Começa a ver, a pessoa vai ficar muito perturbada. Porquê? Porque não sabe as cores, não sabe que é o amarelo, o azul, o vermelho, o sol vai ferir os olhos, vai aprender a utilizar paulatinamente essa capacidade. Vai ter de comprar uns óculos de sol, aprender as cores, etc. Naquele entretanto, aquilo cria alguma perturbação. É o que se passa com o sexto sentido, ou com a mediunidade, ou com, vá lá, a percepção extrasensorial. De início, como nós não estamos habituados a lidar com ela, pode causar algum frisson, mas depois de aprender, e para isso é que existem as associações espíritas, as pessoas aprendem a lidar e vivem com a maior das naturalidades e sentindo presenças espirituais, ouvindo vozes, vendo pessoas que estão tão vivas como nós, mas que estão numa outra dimensão, extrafísica. A Gracinda está a dizer que nunca ouviu vozes. Vozes não. Nem nunca viu, nem nunca viu. Às vezes ouço chamar o meu nome e depois vou ver e não é ninguém, mas ver propriamente nunca vi e Deus queira que nunca veja, porque aí se calhar é que eu tenho medo. Aí, se calhar. Mas isto, o José Lucas fala disto tudo com a experiência de quem
que lida com estas situações há muito tempo e que estudou e, portanto, é um homem que fez muitas leituras e que está ligado a uma associação que tem centros, portanto, divulgam estes conhecimentos. E, portanto, faz isto para ser normal, não é? Falando como ele fala, tudo parece normal, parece normal. Para quem não... Mas isto é normal. Pois, eu já sabia que ia dizer isso. De tal maneira é normal que todas as semanas aparecem pessoas nos mais de 100 centros espíritas que existem em Portugal a retratar este tipo de situações. Olha, lá em casa há luzes que acendem, há pessoas que ouvem, há pessoas que veem, a mediunidade manifesta-se sobre vários tipos, né? E graus também. Há pessoas que apenas veem o mundo espiritual, outras conseguem captá-lo através da percepção auditiva ou intuitiva, outros entram em transe e escrevem naturalmente, como acontecia com o Fernando Pessoa, outros entram em transe e começam a falar. Portanto, há todo um conjunto de características através das quais nós podemos captar o mundo extrafísico. A voz que a chama, como é que é? Uma voz masculina ou uma voz feminina? Não dá para definir. Eu ouço o nome, mas não dá para definir se é masculina, se é feminina. Engraçado. Mas e os outros também ouvem ou não? Ou só só eu. Pois é. Olha, nesse dia, que é ali relatado na peça da apresentação do seu caso, em que sentiu que havia passos no sótão... Mas nesse dia o meu marido estava a ouvir... Não, só o meu marido e o miúdo que já não é miúdo, já tem 25 anos, mas vai para lá aos 12, para mim é miúdo, desde os 12. Ele também ouviu, tanto que ouviu que se ia dirigir ao sótão para ir ter com o meu marido. Os meus filhos não ouvem. Os seus filhos... Ainda bem. Ainda bem. Então isto não é hereditário, portanto, não passa de mãe para filho, de pai para filho? Não podemos afiançar, né, com o rigor científico, que seja hereditário. O que a experiência nos mostra é que é muito comum, quando alguém tem mediunidade, um ou outro filho também ter e às vezes também os nossos antecedentes também terem. Fala-se muito, normalmente, a literatura e o cinema está cheio de histórias dessas. Eu tenho um filho que tem terrores noturnos desde os 4 anos. E uma vez ouvi um pediatra brasileiro estar a dizer que quando as crianças têm distúrbio de sono, deviam ir a um médico para ver o que é que se passa, porque alguma coisa não está normal. E eu fui com o meu filho ao médico, fiquei muito preocupada, fez todos os exames à cabeça e todos os que podia e não deu nada. Entretanto, quando eu, naquela altura, fui à casa daquela senhora, ela falou-me disso, sem nunca me conhecer, sem conhecer o meu filho, e ela olhou para mim e disse: a senhora tem um filho que tem terrores noturnos, mas os terrores noturnos dele não são devidos a... porque ele também tinha sonambulismo, não são devidos ao sonambulismo nem a nada, são outras coisas que estão ali e que se a senhora não fizer determinadas coisas que eu tinha que pagar e que tinha que fazer, não vão passar. Bem, o certo é que depois que eu fui a Fátima queimar as velas, que fiz as missas e aquelas coisas, ele acalmou bastante. Embora de vez em quando ainda tenha umas crises, mas acalmou bastante. Vamos lá então, as medidas que tomou para se serenar a si própria e, quem sabe, apaziguar quem a visitava, foi então, primeiro visitar alguém, uma senhora que era médium, não era? Sim. E que conseguiu, que descobriu que seria o avô João? É, porque eu na altura que fui lá, como eu já disse, não acreditava em nada dessas coisas e eu tinha dito em casa: olha, vou lá, aquilo vai ser um fartote de rir e eu venho-me embora porque não acredito, a senhora vai-me dizer uma série de disparates e eu volto. E então quando chegámos a senhora disse-me: olha, se não se importa aguarda um bocadinho porque eu estou a trabalhar desde manhã, ainda não comi, são 15 minutinhos e eu volto já. E eu de vez em quando levantava-me e dizia para a minha prima: vamos embora? Ela dizia: não, senta-te, já que estás aqui, esperas um bocado. E eu fiquei à espera, mas fiquei à espera assim. Agora ela chega aqui, tira nabos da púcara, que é para ver se me apanha na alguma. Para depois fazer com que essa informação pareça que foi ela que apanhou. Mas não, a senhora entrou, disse-me essas primeiras palavras, quem era da sua família, que se chamava João e faleceu, e depois disse-me uma série de outras coisas que nem a minha prima sabia. Portanto, eram coisas minhas, coisas que eu até nem estava interessada que as pessoas soubessem. E pronto, e a senhora disse-me aquelas coisas todas e só eu é que podia saber. Ela não tinha forma de saber. E depois houve uma altura que ela me disse que uma das pessoas que queria umas missas e queria que eu rezasse e que fosse queimar velas, era luzes, que eles dizem, era um amigo meu que faleceu de acidente.
E eu perguntei se era novo ou se era velho, porque eu tinha mais do que um amigo, e ela olhou para mim e disse assim: ó querida, eu não estou aqui a ver fantasmas. Eu tenho um guia que me diz as necessidades das pessoas e o que elas querem de si. Agora, eu não estou a ver aqui fantasma nenhum, não sei se é novo, se é velho, você é que tem essa informação. E, de facto, tinha falecido um amigo meu com um acidente bem grave, porque ele ficou bem maltratado e bastante jovem. Bastante jovem. Portanto, e foi então, fez o que a senhora disse? Foi a Fátima? E as coisas acalmaram durante um bom tempo, não ouvi nada. Depois, já a partir mais ou menos do meio do ano passado para cá, foi aí que começou o relógio a tocar sem pilhas, que a cama começou a abanar e essas coisas todas. Eu acho que mais para me chamar a atenção, porque eu deixei de ligar importância aos barulhos. Eu achava que se fingisse que não ouvia, que estava tudo bem. Que eles desapareciam? Desapareciam. E como eu não ligava, resolveram sacudir-me um bocadito. Então, e o que é que está disposta a fazer agora? Eu não queria muito andar a frequentar essas pessoas, não que tenha, porque agora eu sei que aquela senhora, de alguma forma ela sabia qualquer coisa que tinha que saber, mas eu não queria muito estar ali, porque eu acho que quanto mais for, pior é se calhar, acho eu. E estou a tentar fugir. E é assim, eu sou uma pessoa, eu acredito de certa forma, mas faço força para não acreditar. Porque era essa a minha ideia, eu agora ter que admitir que existe qualquer coisa é muito complicado para mim. Mas ontem eu ouvi uma reportagem, não sei se a Júlia viu, no segundo canal, onde estavam a falar, era um médico japonês que estava a falar, de uma cirurgia que fez a um senhor. E esse senhor esteve morto durante alguns segundos. E durante o tempo em que esteve morto, diz que saiu do corpo e que se viu a ele e viu o médico. E disse as coisas que o médico tinha feito e um gesto que o médico até fazia habitualmente nas cirurgias. Ele viu isso tudo e o médico estava a dizer que não havia uma forma dele saber que ele tinha feito aquilo. Primeiro, porque estava anestesiado. Segundo, tinha adesivos nos olhos e um pano por cima. Portanto, ficou muito impressionada. Deixe-me então aqui ao 760 300 700. 760 300 700. E vem aí a Miquelina. Olá, Miquelina. Olá. Então o que é que me conta, Miquelina? Olha, uma passagem que se passou quando eu tinha aí os meus 13, 14 anitos. Sim, o que é que lhe aconteceu? Seja rápida, Miquelina. A minha mãe esteve no sanatório, nas Penhas da Saúde. Sim. Tuberculosa. E nós éramos 3 irmãos. Eu era a do meio, tinha um irmão com 1 ano e meio mais que eu e uma com 12 anos a menos que eu. Resumindo e concluindo, meu pai nessa noite provavelmente não dormiu em casa porque foi visitar a minha mãe. Nós fomos, arrumamos a tralha toda e fomos para a cama, lavámos coisas e fomos para a cama. O meu irmão foi para a caminha dele e eu mais a minha irmã vamos para a minha. No fim de um bocadinho começamos a ver a máquina da costura a cozer. Porque a casa é daquelas antigas, tem o quarto ao topo e a sala grande. Tínhamos uma máquina de costura e a máquina de costura estava de cozer. Mas a máquina cozia. E então, o que é que vocês pensaram que era? O meu irmão diz-me assim para mim: Miquelina, não estás a ver um barulho? Estou, cala-te. E eu que acabei de meter debaixo das mantas. Ainda bem não começa outra vez a máquina a cozer. Tosse. Miquelina, mas tu não estás a ver um barulho? Estou, cala-te. E a máquina continuava a cozer. Então diz ele assim: não, eu não me calo. Eu vou me levantar e vou ver o que é que está a passar. Ele vai, levanta-se, acende a luz do quarto, vai sala fora. E quando chega mesmo ao pé da máquina e começa a máquina a cozer. Sozinha? Assim, Sozinha? Não estava lá ninguém sentado? Não estava ninguém sentado à máquina. A máquina estava assim sozinha. Quando o espanto dele que o gato estava sentado no pedal da máquina, a máquina era tão levinha ao pedal, a maneira que o gato coçava nas orelhas, oscilava em cima do pedal da máquina e a máquina da costura cocia. Miquelina, que história ótima. Muito obrigada. Um aplauso para a Miquelina. Acho que a Miquelina tem que se despachar para regar as couves, segundo a mim. Era o gato. Às vezes há explicações destas. Por isso é que eu vou sempre ver e procuro. Que era uma explicação tradicional. Muito bem.
Bom, então já sabem, fiquem connosco então mais um bocadinho, dado que hoje vamos então